Bom, pessoal, então aqui a gente vai resolver esse último exercício, que a gente deseja traçar os diagramas de força, de cisalhamento e de momento fletor para essa viga. Então, qual que é a situação que a gente tem aqui? A gente vai começar encontrando as reações, então, somatório de forças na direção y é igual a zero. Então, AY mais CY menos a integral de 2 até 3 de 1,5 dx igual a zero. Então, a gente tem que AY mais CY menos 1,5x de 2 até 3 igual a zero. AY mais CY vai ser igual a 1,5. O somatório de momentos eu vou fazer ele no ponto A, e aí ele vai me dar a seguinte situação. Então, estou calculando, eu fiz meu x igual a zero ali no ponto A, né? Então, o meu x está aqui. Então, a minha força AY não vai causar momento, enquanto que a força CY vai causar o seguinte momento, positivo, né? Já que ele foi colocado essas reações CY e AY para cima. Então, eu tenho aqui que CY vezes essa distância, 3, menos, porque esse momento é negativo, a integral de 2 até 3 de 1,5, que é esse carregamento, vezes a distância x dx, igual a zero. Então, temos aqui que 3cy menos 1,5 sobre 2x quadrado, de 2 até 3, igual a zero. Cy vai ser igual a 1,5 sobre 6 x quadrado de 2 até 3. Portanto, CY vai ser igual a 9 menos 4 vezes 1,5 dividido por 6, 1,25. Vai ser igual a 1,25. Substituindo aqui, então, a y é igual a 0,25 kN e aqui também kN. Então vamos colocar aqui agora para a gente fazer nossos cortes. Então aqui eu tenho minha primeira reação em A, que é 0,25. Minha reação em C, que é 1,25. Então vamos fazer primeiro um corte aqui e depois um corte aqui. Então para eu fazer vou fazer um corte aqui na seção AB. Então tenho aqui a minha viga, tenho aqui o corte na seção, tenho meu cortante, então VAB e meu momento AB, e tenho aqui a minha força de reação, que é 0,25. Logo, somatório de forças na direção y igual a zero. Tenho aqui 0,25 mais VAB igual a zero. VAB igual a menos 0,25 kN. Então, até isso vai ser em todo esse trecho AB. Então, meu VAB é igual a menos 0,25 constante para x pertencendo entre 0 e 2. Então, ele vai vir até aqui, já que eu não tenho nenhuma mudança nem de geometria,
e nem de carga até o momento em que eu tenho esse carregamento. Vamos calcular então agora o momento. Então, o momento, vou calcular o momento aqui em relação à minha origem, então ao ponto A. Então, o somatório de momentos em relação ao ponto A tem que ser igual a zero, e ele vai ser então, a minha reação não causa momento, já que ela está sobre o ponto A. Então, eu vou ter aqui o momento causado pelo momento fletor e pelo cortante. Então, VAB vezes essa distância vai ser a distância enquanto eu estou realizando o corte. Então, ele é sempre uma distância aqui de x. Então, VAB vezes x, mais o momento livre. Então, ele importa onde posiciono ele, o momento AB vai ser igual a zero. Então, MAB vai ser igual a menos VAB vezes x. O momento de A até B vai ser igual a 0,25 x. Então, o momento ele vai crescer linearmente até esse ponto. Para a gente calcular o momento na eu vou voltar aqui o slide que eu acabei colocando pouco. Então eu vou limpar esse slide aqui, só um minuto, para a gente continuar esse exercício. Então aqui, então a gente tem aqui a nossa reação em A, que é 0,25, nossa reação em C, que é 1,25, e agora a gente vai fazer o nosso corte aqui. Então, entre B e C. Então a gente vai fazer o seguinte, como que vai ficar a nossa viga? A gente vai ter, opa, ela ficou muito torta, deixa eu apagar ela. Vou apagar esse aqui para ficar um pouquinho melhor. Então temos aqui a nossa viga, cortada aqui entre B e C. Então aqui eu estou meu ponto B, que tem uma distância de 2 metros. E aqui começa o meu carregamento de 1,5 kN por metro. E aqui eu tenho também a minha reação de 0,25. Então vamos fazer aqui, isso vai ser, então, para o meu x ele tem que pertencer entre 2 e 3, obrigatoriamente. Então meu somatório de forças na direção y, então vamos ter aqui meu cortante, VBC, mais o momento BC. Então, o somatório de forças em y sendo igual a zero, eu vou ter 0,25 positivo aqui da reação, mais o cortante, então VBC, menos essa força aqui. E essa força ela vai ser dada pela integral de 0 a x. Lembrando que esse meu x, desculpa, não é 0, aqui é 2, né? De 2 a x, sendo que meu x tem que sempre ser entre 2 e 3. Então, essa equação, se eu colocar isso aqui, um x de 1,2, por exemplo, isso não é válido, já que eu tenho que sempre respeitar essa minha restrição aqui, que ela é obrigatória. Então, menos a integral de 2 a x de
1,5 dx. Então, vou ter 0,25 mais VBC menos 1,5x de 2 até x. Então, 0,25 mais VBC menos 1,5x mais 3 igual a 0. Então, vou ter aqui que VBC vai ser igual a menos 3,25 mais 1,5x. Então, se a gente substituir x aqui por 2, a gente vai ver que meu VBC ele tem que ser o mesmo que a gente obteve antes. Então, ele é menos 0,25 aqui, né? Então, no ponto B, porque ele tem que ser contínuo, né? Eu estou nesse caso. Então, em x igual a 2, ele vai ser menos 0,25, tanto calculando com o meu corte pela esquerda, né? Quanto pela direita. E para eu calcular, então, o meu momento fletor, vou fazer aqui o somatório de momentos em relação ao ponto A. Tem que ser igual a 0. Então, eu vou ter aqui... Deixa eu só separar um pouco aqui. Então, a gente vai ter... A minha reação não causa momento. Então, eu vou ter... o meu cortante VBC vezes x, mais o momento, menos a integral de 2 a x de 1,5x dx, isso igual a 0. Então, eu vou substituir aqui o VBC que eu encontrei antes. Então, eu vou ficar com menos 3,25 mais 1,5x vezes x mais MBC menos a integral de 2 a x de 1,5x dx. Eu vou ter menos 3,25x mais 1,5x quadrado mais MBC menos 1,5 sobre 2x quadrado de x de 2 até x. Então, quando eu substituir o x aqui, ele mantém negativo, o 2 vai ser positivo, então vai ser 4 vezes 2 ao quadrado, 4 vezes 1,5, 6, por 2, 3. Então, eu vou ter aqui menos 3,25x mais 1,5x quadrado mais MBC mais 3 menos 0,75x quadrado. Isso igual a 0, então se eu isolar o MBC, eu vou escrever ele aqui. Então, MBC, a expressão dele, lembrando que ela é válida para essa situação, vai ser 0, passando para lá, menos 0,75x quadrado mais 3,25x menos 3. Então, aqui está a nossa equação de momento.
Então eu vou conferir aqui se minha conta está certa, simplesmente calculando em x igual a 3, ele deveria ser 0. Então, eu vou ter que 3,25 vezes 3, menos 0,75 vezes 9, menos 3 igual a 0. Então, se o meu momento em 3 for 0, tá certo? Então, essa é a nossa equação. Então, como é que fica o nossos dois diagramas? Então, vou também limpar aqui, para ficar um pouco mais fácil de traçar eles. Então, o meu cortante, ele foi negativo, de 0,25 até esse momento. E depois, então, ele cadê ele aqui? Ele tem, então, inclinação positiva. E o valor aqui do cortante, no final, ele tem que ser igual ao da reação. O valor contrário, no caso, né? Então, se eu substituir ele por 3, eu vou ter 0,5 vezes 3 menos 3,25, ele vai dar ali 1,25, então ele vem até aqui, né? E ele cresce aqui linearmente. Então esse é o meu diagrama de cortante. Então, lembrando que esse valor aqui é 1,25, que eu calculei ele para x igual a 3, que me deu naquele valor. Então, usando a equação que a gente encontrou antes, que é essa equação aqui. Para a gente calcular no momento, eu vou mudar aqui a cor. Então, o nosso momento num primeiro momento, ele era linear. Então, ele era o menos o valor aqui da cortante. Como a cortante é negativa, o meu momento era positivo, então o meu momento ele era linear assim. E ele acaba em zero, como a gente viu, e cai aquecendo de forma quadrática. Aqui eu estou usando sempre positivo para cima, tanto para o momento quanto para a cortante. Muitas vezes vai aparecer o contrário, né? Mas isso é só uma questão de conveniência, porque vocês, na verdade, vão colocar dois diagramas separados. Então, aqui eu tenho x igual a 2, aqui x igual a 3, aqui x igual a 0. O momento vai ser assim. Isso aqui é linear, isso aqui é quadrático. Com positivo e positivo, segundo a direção que a gente determinou. E a cortante
Então, vamos dizer que x igual a 0, x igual a 3, x igual a 2. Ele é constante. Então, aqui com o valor negativo. E ele é linear aqui. Então, aqui negativo e aqui positivo. Esse valor aqui era de 1,25. Então, constante aqui e linear aqui. Então, fazendo dessa maneira, a gente já obtém diretamente as equações. É muito mais prático e correto do que a gente utilizar uma força concentrada para obter esses diagramas. Então, obrigado. Espero que tenha sanado um pouco as dúvidas de vocês.